Glorificado seja Deus. Você sabia que a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja será repentina? Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Tá entendendo? O dia da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja não será quando estiver acontecendo guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremoto, tá entendendo? Não será no meio de uma pandemia, não será nada disso, será como nos dias de Ló, será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas estavam o quê? Comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Nos dias de Ló, as pessoas estavam comprando e vendendo, plantando e edificando, comendo e bebendo, curtindo a vida. Quando de repente Ló saiu da cidade e de Deus choveu fogo do céu e consumiu a todos. Nos dias de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo estava também comendo e bebendo, casando e dando-se casamento. Quando Noé entrou na arca, eles não perceberam, veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, como disse Paulo, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os dias de Noé e os dias de Ló. A Bíblia diz que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, que dia? No dia em que o Filho do Homem se há de manifestar para arrebatar a sua igreja. Naquele dia, aqueles que estiverem lá em Israel, se estiver no telhado tendo as suas alfalhas em casa, não desça a tomá-las, porque o anticristo estará lá, entendeu? O anticristo estará em Israel, no templo de Deus, assentado, querendo, ostentando-se ser o próprio Deus. Lá estará o anticristo, então, naquele dia, quando, pois virdes que a abominação da qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se você estiver sobre o telhado, tendo as suas alfares em casa, não desça a tomar, se você estiver lá em Israel. Se você estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se, não volte atrás para que você não perca a sua salvação. Olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de Cristo, salvará. Naquela noite, dois estarão na cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Aí muitos dizem, tá vendo aí os que serão deixados, os que serão levados pelo dilúvio. Os que foram levados por dilúvio. O dilúvio veio e levou a todos. No tempo de Ló também veio do céu fogo e levou a todos. Os que foram levados para a perdição. Calma, 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 calma. Os que foram levados, na verdade todos foram levados, né? Só que quem não foi levado pela arca foi levado pelo dilúvio. Só que no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, Ló foi levado primeiro pelos anjos para fora da cidade, e depois os que ficaram na cidade, choveu fogo do céu e levou. Tá entendendo? A mesma coisa. E Noé na arca, Noé foi levado pela arca e os que ficaram foram levados pelo dilúvio. Então, quem fica é quem sobra, tá entendendo, né? Não queira inverter a palavra de Deus, não queira dizer que quem fica
é que é salvo, e quem aqui é levado é que se perde. Não é isso. Quem foi levado pela arca se salvou. Quem foi levado pelos anjos para fora da cidade se salvou. Então preste atenção, o dia do Senhor não estará havendo guerra, rumores de guerra. Isso aí são sinais do princípio das dores. Princípio das dores é uma coisa. Princípio das dores, até mesmo a destruição do templo em Jerusalém está incluído. São todas as coisas que Cristo falou lá em Mateus, capítulo número 24, versículo número 3, se não me falha a memória. Porque está escrito, Jesus disse o quê? Os discípulos perguntaram, no caso, quando sucederão estas coisas? Qual o sinal haverá da tua vinda? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e do fim do mundo? Estas coisas, o que Jesus falou? Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído, tudo será derribado. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tudo será destruído. Os discípulos aí perguntam, né? E ele diz, não é isso? Ele explica a questão. Os discípulos perguntam qual o sinal haverá da vinda dele e do fim do mundo. Ele explica. O sinal da vinda dele é uma coisa, né? Ou seja, quando acontecerão aquelas coisas que ele citou, a destruição do templo e muitas coisas, né, que iam acontecer. Aí ele diz, explica para os discípulos, né? Aí ele dá o sinal, que são os princípios das dores. Ele diz assim, ó, levantar-se-ão, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora presta atenção, Jesus começou a falar aquilo que não tinha nada a ver com a vinda dele para buscar a sua igreja. Aquilo que não tinha nada a ver com a vinda dele. Aquilo que tinha tudo a ver com o princípio das dores e que na maioria das vezes muitos confundem o princípio das dores com a vinda de Cristo. Sinais do princípio das dores é aquilo que acontecerá antes da vinda de Cristo, bem antes, porque quando Jesus diz que as pessoas vão ver guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Isso, fome, pestes, terremoto, todas essas coisas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É isso? Então, para que vocês não sejam enganados, Jesus dizendo, um exemplo, eu vou dizer para vocês aquilo que não tem nada a ver com a minha vinda. Tá entendendo? Para que vocês não sejam enganados. Olha, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, falso profeta, nada disso é sinal da minha vinda. O sinal da minha vinda é como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3, 2 e 3. Porque vós bem sabeis que a vinda do Senhor virá como ladrão de noite, repentina como ladrão de noite. Pois quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observe que ao sinal da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, não tem nada a ver com a destruição do templo em 70. Misericórdia. A destruição do templo em 70 não foi repentina. Olhe, se fosse dizer que foi as Torres Gêmeas, né, com todo respeito e sentimento com o que aconteceu com as Torres Gêmeas, né, que foi de repente, pum, estava todo mundo ali distraído naquela, de repente veio, aí pronto, poderia se encaixar com as Torres Gêmeas, até que se encaixava a vinda do Senhor. Mas com a destruição do templo em Jerusalém em 70, não se encaixa nunca. Foi sofrimento, foi duradoura, não foi de repente, não foi repentina, não foi, ninguém foi pego de surpresa. As pessoas estavam sabendo praticamente que iam morrer, comendo seus filhos, numa calamidade terrível, num sofrimento total. Como está escrito, quando verdes Jerusalém cercada de exércitos, saber que é chegada a sua desolação e cairão os fios da espada, e para todas as nações serão levadas cativas. É isso? Então não tem nada a ver com paz e segurança. Imagine que o povo lá em Jerusalém estavam comprando e vendendo, comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento.
plantando e edificando, curtindo a vida, tranquilo, a paz e segurança. De repente, veio a destruição. Foi assim? Não se encaixa, não tem lógica, não tem como querer encaixar a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja com a destruição do templo em Jerusalém. É impossível, não se encaixa, é forçar muito a barra. A Bíblia diz, né, em Lucas 21, no versículo 25, está escrito que o quê? Que haverá bramido dos mares, né? As pessoas desmaiarão de terror, homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que virão sobre a terra, né? As nações estarão em desespero. Nações não é apenas a nação de Israel. As nações estarão, né, em desespero. As nações, deixa eu até ler para poder a gente não ficar só nas minhas palavras. Calma aí, deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho aqui. Lucas 21, 25. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, não é apenas da nação de Israel. A angústia das nações pelo bramido das ondas e dos mares e do mar. Bramido do mar e das ondas, homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois as virtudes do céu serão abaladas. Todas essas coisas acontecendo. João, lá no Apocalipse, ele tem aquela visão, né? Que dizem que João vai, como é que diz? O livro do Apocalipse foi escrito antes de 70, porém João joga por terra essa questão, porque João diz assim, olha, João 1,9, eu, João, sou companheiro nas aflições, né, na paciência. Aí ele começa a dizer, eu estava na ilha de Pátimo. Ou seja, eu não estou na ilha, eu estava na ilha chamada Pátimo. Presta atenção ao verbo, né? Muitos gostam de usar o verbo, aplicar tudo certinho. Eu não estou. Se João estava, ele escreve dizendo eu estava na ilha, é porque ele não estava mais. João não escreveu o livro do Apocalipse quando ele estava na ilha de Pátimo. João escreveu o livro do Apocalipse quando ele saiu da ilha. Isso depois de 70. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? O livro do Apocalipse foi escrito depois do ano 70 e não tem nada daquelas revelações ali que se encaixe com a destruição do templo em Jerusalém. Um livro que foi escrito depois de 70, enviado às igrejas. Ainda diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, João, em Apocalipse, capítulo de número 7, no seu versículo de número 9 em diante ali, quando ele tem aquela visão, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, né? Raça, tribo, línguas e nações. Não foi só lá de Jerusalém. Vieram de onde? Da grande tribulação. Vieram da grande tribulação. As pessoas foram tiradas da grande tribulação. Não é isso? Então, a grande tribulação estará acontecendo sobre toda a terra, na terra, angústia das nações pelo bramido dos mares e das ondas, na expectação das coisas que hão de vir. Isso aí não é para a vinda, não é para a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Isso aí será na vinda visível de Cristo, quando todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Tá entendendo? Então, todas as tribos da terra se lamentarão e verão, até mesmo aquele sacerdote, até mesmo aquele povo que pertencia a esta geração. Esta geração aqui é a mesma que estava lá, porque Jesus estava se referindo a uma geração má, adúltera e perversa, e essa geração maligna, adúltera e perversa, a quem Jesus sempre se dirigiu, a quem Jesus enfaticamente falou sobre ela,
Ela é uma geração presente em todas as gerações. De Gênesis ao Apocalipse, essa geração está presente. É a raça de víboras, é a geração do ímpio. Por isso Jesus diz que naquela geração seria cobrado o sangue desde Abel. O que é que aquela geração de 70 tem a ver com o sangue de Abel? O que foi que aquela geração fez lá com Abel? Tem nada a ver agora. Por quê? Porque Caim é do maligno, conforme João diz, né? Em 1 de João, se não me falha a memória, diz que Caim, que era do maligno, matou a seu irmão Abel. E por que causa matou? Porque as suas obras eram injustas e do seu irmão justo, né? Então, pronto, essa geração, se você analisar em Provérbios 30, capítulo número 30, acho que do 11 ao 15, se não me falha a memória, veja lá, você vai ver, há uma geração, né, que é sábio aos seus próprios olhos. Ó, leia, confira, e você entenderá que Jesus estava falando sobre a geração maligna, adúltera e perversa. Jesus pertencia àquela geração. Os discípulos de Cristo pertenciam àquela geração. Como é que aquela geração era toda má? Nunca existiu uma geração totalmente má na terra. Nunca. Nem no tempo de Noé tinha Noé. No tempo de Sodoma e Gomorra tinha Ló. Então, como é que aquela geração toda era maligna? Jesus estava falando com a raça de víboras. Geração maligna e perversa, me pede um sinal, nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal do profeta Jonas. E todas essas coisas, hoje, como muitos pedem sinal, 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 sinal. O sinal é Cristo. Tá entendendo? Cristo morreu, é sinal para toda a geração, é pela fé. Assim como ninguém viu Jonas no ventre do peixe lá, não é isso? Contaram, Jonas chegou lá e falou, contou simplesmente, pregou e o povo se arrependeu. Então, somente isso. Hoje em dia tem que se pregar, falar de Jesus e creia quem crê, acreditou, quem não acreditar, não acreditou. Infelizmente, ou felizmente, porque é a palavra de Deus, então é isso. Agora eu quero que você entenda e compreenda que o dia do Senhor para arrebatar a sua igreja não é o mesmo dia que o Senhor virá para acerto de conta para com as pessoas do mundo. São eventos distintos, tá entendendo? Arrebatamento da igreja é uma coisa, a primeira ressurreição é outra coisa. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que por João foram vistos clamando debaixo do altar, aqueles que morreram por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Lá em Apocalipse capítulo número 20, versículo número 4, fala a mesma coisa, que são as almas daqueles que foram mortos por amor do testemunho que deram, por amor da palavra de Deus, são as mesmas almas que tiveram seus corpos, ressuscitaram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, porque uma alma, para viver neste mundo, ela precisa de um corpo físico ressuscitado, tá entendendo? Então as almas viveram, as almas tiveram seus corpos físicos ressuscitados, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se cumpriram, tá entendendo? Então temos que voltar para a palavra de Deus, temos que procurar crescer na graça e no conhecimento, esperar no Senhor, porque a destruição do ano 70, absolutamente nada tem a ver com o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo não é desse mundo, é nos céus, é dos céus. O reino de Deus não é desse mundo. Se Cristo estivesse na terra, nem ainda sacerdócio seria, nem ainda sacerdote seria. A Santa Ceia do Senhor é o cálice da nova aliança, não é da velha aliança. É Páscoa, porém é Páscoa cristã, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 7 e 8, não me falha a memória. Entendeu? Cristo é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. O cálice da ceia é o cálice da nova, não é da velha aliança. Tudo isso precisamos compreender para que não sejamos enganados por essa heresia que está surgindo aí da graça, como já estava profetizado, né? Que diz que nos últimos tempos, né, muitos vão converter em dissolução a graça de Deus. Não é isso? Vão converter em dissolução a graça de Deus. Precisamos entender e vigiar para que não sejamos presa desses que estão surgindo aí com essa falsa, com essa graça, que não, de graça não tem nada,
dissolução, não existe mais pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Eles esquecem que antes da lei, né, antes da lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é acrescentado não havendo lei. Porém, Caim matou Abel. E Deus disse para Caim, antes de Caim matar Abel, que o pecado já é a porta, mas ele cumpria dominar. Será que Caim pecou ao matar o irmão dele, Abel? Claro que sim. Não é isso? O homem comeu do fruto da árvore da ciência do bem, do conhecimento da ciência do bem e do mal. Então, quando o homem comeu do fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal, o que aconteceu? Ele passou a ter consciência do que é bom e do bem e do mal. Toda a prática do mal é pecado. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa de quê? Eles não tinham lei. O dilúvio veio por causa de quê? Maldade, pecado, maldade. Não é isso? Então, antes da lei, estava o pecado no mundo e pelo pecado entrou que a morte. O homem estava morto. Quer dizer que antes da lei o homem estava salvo? Claro que não. Antes da lei o homem já estava perdido, já estava condenado, morto, separado de Deus pelo pecado de Adão. Veio a lei para os judeus. Deus através de Abraão separou, né? Santificou ali, fez a promessa a Abraão, aí de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó, e aí Israel, não é isso? Aquele povo separado para que, através daquele povo, as bênçãos de Abraão pudessem vir através de Cristo, chegar até nós, não é isso? Porém, deu a lei, então o povo estava debaixo da lei. Então ali havia uma oportunidade que Deus deu de um homem ser justificado pela lei, sendo que isso aí só deu somente para mostrar que o homem não tinha capacidade de se justificar por ele mesmo. Então a lei fez mudar o pecado. Mas antes mudou o pecado, mudou a graça de Deus. Não é isso? Então no tempo da lei, reinou ali o pecado. Não é isso? Pela lei. Porque a lei é a força do pecado, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 15, no final. A lei é a força do pecado. A lei é a força do pecado, não é isso? A lei era um escrito de dívida, cédula contrária, parede de separação. Separava os gentios de Deus e os judeus estavam em pecado porque não conseguia cumprir a lei sem falhar. Aí nasce o Cristo. Cristo vem da descendência de Davi segundo a carne, no sentido de que José era da descendência de Davi, porém a genealogia só parte do homem, não é isso? Então, vem Cristo, nasce, marido de Maria, não é isso? Não por coabitar, relação sexual, não, claro, tudo isso a gente sabe que não. Porém, mesmo assim, Cristo era da descendência de Davi porque ele era filho adotivo de José, e pela lei, legalmente, ele era filho de José. Então, o que é que acontece? Jesus nasceu debaixo da lei. Porém, quando ele atingiu a idade de adulto, ele já não estava mais debaixo da lei, porque está escrito que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, mas está debaixo de tutor e curadores até o tempo estabelecido pelo Pai. Não é isso? Até o tempo estabelecido pelo Pai. Aí a Bíblia diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo do rudimento desse mundo. Claro, Paulo está se referindo ali àqueles que estavam debaixo da lei. Está entendendo? Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, mas está debaixo de tutor e curador até o tempo estabelecido pelo Pai. Isso aconteceu com quem? O herdeiro. Quem é o herdeiro? Cristo. Aí Paulo diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos ao rudimento desse mundo. É isso? Então, Cristo nasceu debaixo da lei. Porém, quando ele se tornou adulto, quando ele foi batizado por João, ele já não estava mais debaixo da lei. O herdeiro, em todo o tempo em que o herdeiro, Cristo, é menino, ele está debaixo da lei. Jesus, quando era menino, ele era obediente à sua mãe, a seu pai, mas quando ele está grande, mulher, que tenho eu contigo? Né? Então Jesus já não estava mais debaixo da lei, já não estava mais debaixo nem da autoridade da sua própria mãe, é isso? Ele ali já era o Senhor de Maria, não era mais o filho, já era o Senhor de Maria. Então Jesus já não estava mais debaixo da lei. Ele disse para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa no dia de sábado. Naquele tempo não podia carregar nada, está escrito na palavra de Deus, aquele que fizer qualquer obra morrerá, não acendereis fogo em nenhuma de suas casas. Então, o homem não podia levar aquele leito.
mas porque ele levou e Jesus não pecou, porque Jesus não estava debaixo da lei. Jesus é comparado até como agente de trânsito perante o sinal de trânsito, não é isso? O agente de trânsito, as ordens dadas pelo agente de trânsito prevalece, não é isso? O exemplo, se o sinal estiver fechado, você vem com o carro conduzindo o veículo, tem um agente de trânsito ali, ele ordena que você passe o sinal vermelho, ultrapasse o sinal vermelho. Se você, se eu, se quem quer que seja, desobedecer a ordem do agente de trânsito por obediência ao sinal, ao semáforo, vamos estar transgredindo a lei. Se um agente de trânsito mandar, né, a pessoa que está conduzindo o veículo, venha, trafegue pela contramão, pode vir, e a pessoa, não vou não, porque eu sou um cidadão de bem, justo, honesto, e eu não vou transgredir a lei, quem é você para mandar eu? Quer dizer, o agente de trânsito, no local ali, ele é a autoridade superior às placas de sinalizações, semáforo, tudo, né? Isso ele está exercendo ali a função, ele é a autoridade, assim também Cristo, quando ele estava aqui na Terra, né? Isso estabelecido pelo Pai, claro que ele estava aqui, né, fazendo o que o Pai mandava, não pela lei, mas pelo Espírito, né? Ele dizia, eu faço tudo como o Pai me mandou, né? Isso, Jesus era obediente ao Pai em tudo, é isso? Ainda que ele sendo Deus, mas ele não estava aqui como Deus, ele estava como homem. É isso? Jesus é Deus, mas ele não veio como Deus, ele veio como homem. Então Jesus é a autoridade das autoridades, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus estava aqui nesse mundo, é isso? Mas ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor até mesmo da lei. Aí, e Senhor também do sábado, sendo o Senhor Jesus, Senhor do sábado, ele é Senhor também de toda a lei. Senhor do sábado é Senhor também de toda a lei, porque o sábado é um dos mandamentos da lei. E Jesus é Senhor da lei, porque quem tropeça em mandamento da lei, tropeça em toda a lei. Então, se Jesus é Senhor de um mandamento da lei, ele também é Senhor de toda a lei. Não é isso? Aí se alguém questionar, mas Jesus, a lei foi antes, a lei, o sábado foi antes da lei. Então Jesus é Senhor do sábado, que é antes da lei, porque Jesus é Deus, não é isso? E ele é Senhor de tudo. Tá entendendo? Jesus não estava debaixo da lei, nasceu debaixo da lei. Enquanto ele era menino, ele estava debaixo da lei. Mas chegou o tempo que ele atingiu a idade de adulto. Ele foi batizado por João, ali no Rio Jordão, como a gente sabe. Não é isso? O batismo, quem mandou batizar foi Deus. Não é isso? João te diz, aquele que me mandou batizar, ele me disse sobre aquele que viu o Espírito Santo descer sobre repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o batismo de João era de Deus, porque foi Deus que mandou. O batismo com o Espírito Santo é de Deus. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito é de Deus. Então é um só batismo, porque é de Deus, só existe um. É de Deus. É com o Espírito Santo, é com fogo, é com água, é de Deus. É de Deus, o batismo é de Deus. É um só batismo, porque foi Deus quem mandou, é Deus quem batiza. Então, se Deus mandou João batizar, o batismo não era de João, era de Deus. Se Jesus mandou os discípulos batizar, o batismo não era dos discípulos, era de Deus. Se o Espírito Santo batiza, é Deus. Então, só existe um batismo que é o de Deus. Batismo que não seja de Deus, não é de Deus. É outro batismo, não é batismo. Assim como só existe um Deus, não é isso? E é Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Então, a mesma coisa. Então, gente, vamos acordar, vamos deixar de paranoia, vamos abrir o olho para a verdade, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos procurar seguir a verdade, a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pecado existe sim, pecado é desobediência a Deus. Deus falou pela lei, era pecado desobedecer a lei. No tempo que Deus falava pela lei, quando Deus falava pelos profetas, era pecado desobedecer ao profeta. Quando Deus fala agora nos últimos dias pelo seu Filho, é pecado desobedecer ao Filho. Não estamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Saímos debaixo da lei, quer dizer, saímos, vírgula, porque quem estava debaixo da lei eram os judeus. Porém, a lei fazia a separação entre nós e os judeus, né? Então, o que é que acontece? Havia uma parede da separação, a lei. Então, a gente estava perdido sem lei. Sem lei a gente estava salvo, hein? Só porque não tinha lei quer dizer que os gentios estavam salvos. Sem lei. A lei era para o judeu.
A lei não foi dada para nações alheias, a lei foi dada para o judeu. Porém, antes da lei, os gentios já estavam perdidos, já estavam mortos. Então não foi a lei que trouxe condenação para os gentios já estavam mortos em delitos e pecados pelo pecado de Adão, antes da lei. A prática da maldade dos gentios, né, assim como o pessoal de Nínive, que Deus ameaçou, né, destruir a cidade de Nínive, né, mas o povo se arrependeu, ele voltou atrás, Sodoma e Gomorra, né, no tempo de Noé, tudo isso aí foi maldade, tudo isso aí foi pecado, né? Povos que não tinham lei foram destruídos, punidos. Pô, se não tinha pecado, não existia pecado, ali não tinha sido dada, e aí agora como é que fica? Prática do mal é pecado. Como é que diz? Esqueci agora a passagem que diz. Tribulação e angústia a toda a alma do homem que faz o bem, primeiro do judeu, depois do grego. Glória e honra a toda a alma que faz o bem, primeiro do gentio, do judeu, depois do grego. Esqueci, não lembro agora de cabeça onde é que está. Mas está escrita essa questão. Então, pecado existe, né? Com lei ou sem lei. Ah, nós estamos debaixo da lei, então não temos pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Não existe essa questão de dizer que Pedro era apóstolo do gentio ou da circuncisão. Sim, mas ele diz lá em Atos 15, né? Eu esqueci agora o versículo, mas em Atos 15, quando ele se reúne ali para tratar algumas questões da igreja, Paulo presente, ele diz, varões e irmãos, depois confira lá, leia Atos 15 todo que você vai achar. Vocês bem sabem que Deus me escolheu, né, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro dizendo, ele diz que Deus escolheu ele para que os gentios ouvissem da boca dele a mensagem do evangelho e crescem. Deixa eu ver se eu acho aqui esse Atos 15. Olha, achei aqui rapidinho, graças a Deus. Atos 15, o versículo, acho que é o 7 aqui, deixa eu ver aqui, ó. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha a afirmação de Pedro. E Paulo estava lá, hein? Paulo estava lá presente. Olha o que Pedro disse. Ó, vamos ler de novo, do versículo número 6. É 6 ou é 7? Eu risquei aqui. Versículo número 7. 15, Atos 15, versículo número 6. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões, irmãos, bem sabeis, varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pronto. Isso confirma Atos, capítulo de número 10, versículo de número 44, 45 e 46, se não me falha a memória. Deixa eu procurar aqui rapidinho para ver se a gente consegue. Olha, Atos, capítulo de número 10, versículo de número 44 ao 48, 44 ao 48. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Presta atenção, isso aqui é para a nossa edificação. Presta atenção, tenha um pouco de paciência, rapaz. Calma aí, peraí. Estamos chegando lá. Atos 44. Atos 10, 44 ao 48. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não é isso? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Está entendendo? Eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Duas coisas.
Olha, línguas e profecia, porque quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em mistério fala com Deus. Quem fala em línguas estranhas ninguém entende. Então eles estavam falando em línguas e magnificando a Deus. Os ouviam falar, os fiéis que eram da circuncisão, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Duas coisas, falar em línguas, ninguém entende. Magnificar a Deus, todos entendem. Como é que eles iam saber se estavam magnificando a Deus se fossem línguas? Claro que não ia saber, não é isso? Porque em línguas ninguém entende, homem nenhum entende. Então eles falaram em línguas e magnificaram a Deus no idioma entendido daqueles que ali estavam reunidos. Deixa eu ficar aqui prestando atenção no tempo, porque mas ainda dá tempo gravar mais algumas coisas. Vamos para frente, para a honra e glória do nome daquele que é o nosso maior, melhor e grande amigo, Jesus Cristo Nazareno. O Nazareno, viu? O Nazareno, sim. Esse Geraldo disse, né, Geraldo Moraes, dessa heresia que estão pregando por aí. É negócio de graça, aqui de graça não tem nada. O de graça sai caro. Vai sair caro e ele diz que Jesus não é Jesus de Nazaré. Deixa eu interromper aqui e falar um pouco sobre isso. Ele diz que Jesus não é Jesus de Nazaré. É Jesus ressuscitado, não é Jesus de Nazaré. Aí você vê que esse Estevão, Atos 7, 55 e 56, Estevão ergue os olhos e aí vê o que? Os céus abertos. E quem assentado à destra do Pai? O Filho do Homem. Aí ele cai por terra com as mentiras dele. Rapaz, olha, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se formos fiéis é para que se cumpra a palavra de Deus. Se formos mentirosos, falsos profetas, é para que se cumpra a palavra de Deus também. Aí você vê lá em Atos quanto? É 22, Atos 22, versículo número 7 e 8, quando ali Paulo tem aquele encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, né, que ele cai por terra, ele ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem é, Senhor? Já sabia quem era, né? Chamou de Senhor. Quem é, Senhor? Aí: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Jesus se apresenta para Paulo como Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Pedro expulsa ou cura aquele coxo na porta do templo, né? A porta, a chamada formosa do templo ali, o coxo de nascença, não sei se é de nascença, eu esqueci agora. Sei que há muitos, que vou parar de falar assim, não vou falar besteira. O coxo estava na porta do templo e aí Pedro chega e cura em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. O paralítico solta e começa a andar. Em nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno. Aí Geraldo diz que não é Jesus Nazareno, mas a Bíblia diz que é. Você vai ficar com quem? Com o que a Bíblia diz ou com o que Geraldo diz? Se você quiser seguir Geraldo, fica à vontade, problema seu. Deixar de seguir Cristo, seguir a Bíblia. Ele diz que porque o Evangelho de Paulo é o único que deve ser seguido. A Bíblia diz que Pedro diz que ele é apóstolo também dos gentios. Paulo foi escolhido para ir para todas as nações, que ele falava mais línguas do que Pedro, né? E os outros idiomas. Paulo falava, então, para que melhor do que mandar para longe aí um missionário do que alguém que fala outros idiomas? Mas vamos para frente. Então Jesus é Jesus Nazareno, tá entendendo? É Jesus Nazareno. Esse espírito de confusão que está aí está caindo por terra em nome de Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Respondendo Pedro: pode alguém... Olha, voltando aqui. Atos, capítulo número 10. Já estou no versículo 47. Vou ler do 46. Porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Duas coisas, línguas e profecia. Assim como caiu a Pedro e aos demais apóstolos no princípio, em Atos 2. Está entendendo? Foi línguas estranhas e profecia. Eu estou falando de duas coisas, mas é para a glória de Deus. Deixa Deus está me dirigindo, eu estou falando. Então, em Atos 2, também foi línguas estranhas e profecia. O povo que estava ali reunido, varões, judeus, religiosos de várias nações, estavam ali. De repente veio do céu um som veemente, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. De repente eles começam a ter visão, logo visão de cara. Olha aí, línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre a cabeça de cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É isso aí. Ouvindo aquele barulho, o pessoal correu para ver, ficaram curiosos, né? Porque a Bíblia, as línguas é um sinal, não é isso? Então eles correram para ver o que era que estava acontecendo e ficaram atônitos, porque não são todos esses galileus, nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus. Por quê? Assim como em Atos, na casa de Cornélio, eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui eles ouviam, em Atos 2, ouviam eles falar das grandezas de Deus. Tá entendendo? Então são eventos que distinto línguas estranhas e profecia. Línguas estranhas, quando os discípulos falavam em línguas estranhas, eles eram tidos como bêbado. Estão embriagados, né? Estão cheios de mosto. Não é isso? Porém, quando eles profetizavam, eles ouviam na sua própria língua materna falar das grandezas de Deus. Assim como também ali em Atos 19, aqueles varões, né? Paulo encontra 12 varões. Foi batizado no batismo de quem? É isso? No batismo de João. Já recebeu o Espírito Santo? Nós nem sabíamos que haja Espírito Santo. Aí Paulo diz que João batizou, né, com água para o arrependimento, mas dizendo que cresce naquele que viria depois dele, que era Jesus. Aí eles foram batizados em nome de Jesus. Paulo coloca as mãos sobre eles, vem sobre eles o que o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas e a profetizar, duas coisas, a falar em língua e profetizar, são duas coisas distintas. Língua estranha é uma coisa e profecia é outra. Língua estranha, Paulo não entendia, ninguém entende, quem é Paulo para entender línguas estranhas? Mas a profecia, ele entendia, entendeu? Paulo viu ele falar em línguas e profetizar. Quem profetiza fala aos homens. Assim como lá no livro de Daniel, Deus escreveu na parede, né, com aquele idioma que ninguém conhece na terra. Mene, mene, tekel, facim, não é isso? E aí o que foi que aconteceu? Ninguém sabia o que era que estava escrito. Precisou chamar Daniel, né? O rei vai na gaiatice dele, pega os utensílios da casa de Deus, bota vinho para tomar cachaça lá perante os ídolos dele na idolatria. Aí aparece uma mão misteriosa lá, escrevendo com seu próprio dedo lá na parede. Olha aí, escrito com o dedo de Deus. Uma escritura escrita com o dedo de Deus. Segundo os adventistas, que gostam, são sabatistas, gostam de dizer que a única parte da escritura que foi escrita com o dedo de Deus é o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi escrito com o dedo do próprio Deus. E lá na parede do rei, no palácio em Babilônia, né? Escreveu em línguas estranhas, um idioma que ninguém conhecia. E aí chama Daniel para interpretar. E Daniel chega lá e diz assim, olha, Mene, mene, tekel, faci. Aí Daniel vai interpretar, mene, contou Deus o teu reino e ó, o acabou. Mene, tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí vem o facim. Daniel interpreta como Pérez. Não me pergunte por quê, não sei não. Ele interpreta Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aí eu pergunto aos sabichões, aqueles que pela ciência humana querem desvendar o dom de línguas. Cadê você aí agora? Aí, me diga aí, em que idioma foi escrito aquilo ali? Em que idioma Mene significa contou Deus o teu reino e acabou-se? Em que idioma Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta? Em que idioma Pérez significa, como é que foi que eu falei nesse instante, já esqueci aqui. Pérez significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Em que idioma? Se for um idioma humano, você vai achar, vai me dizer, vai passar aí, eu vou dizer, realmente, tem seu idioma mesmo aí. Mas foi línguas estranhas e interpretação, porque o profeta Daniel, pelo Espírito, interpretou aquilo que estava escrito na parede. Pronto, vamos sair das línguas estranhas, vamos voltar aqui para o contexto aqui de Atos 2 Apóstolos. Então, preste atenção aqui, ó. Depois que o povo na casa de Cornélio
foi cheio do Espírito Santo, falou em língua, profetizou. Aí Paulo diz: pode porventura alguém resistir à água para que não sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Preste atenção. Atos, capítulo de número 10, no seu versículo de número 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Observe que o batismo com o Espírito Santo não substitui o batismo nas águas. É ou não é? Estou certo, estou errado, estou alterando alguma coisa? Pedro, apóstolo dos gentios também, porque lá em Atos 15 ele diz que Deus escolheu ele para que os gentios ouvissem da boca dele a palavra do evangelho e crescem. Como é que Paulo não é apóstolo dos gentios? Ele é da circuncisão e do gentio. A igreja não tem esse negócio de circuncisão. É uma igreja, é uma coisa só. Se uma pessoa vai pregar para o índio lá que anda peladão, é de preferência que for um índio também. Não é isso? Então ele vai pregar lá o evangelho lá. Nudez aqui é indecência. Lá pode não ser. Então deixa lá, deixa o cabra peladão lá. Mas, eu sou apóstolo, como é que diz? Sou missionário dos índios. Eu sou missionário das pessoas daqui de São Paulo, né? De Salvador, da Bahia, do Espírito Santo, não sei de onde. Cada local que você for, se você quiser ser de lá dos esquimós que anda lá no gelo lá, vá lá, fica à vontade, benção. Eu não gosto muito de frio não, mas fazer o quê? Tá entendendo? Então, Pedro era apóstolo da circuncisão e dos gentios. Porém, ele ficou retido ali porque Deus sabe o que faz. Foi Deus quem designou e aí já foi. Não é da minha conta esses detalhes não. Então, vamos para frente. Eu estava falando que... E perdi. Deixa eu me lembrar aqui onde foi que eu estava. Então, Pedro não é apenas... como é que diz? Apóstolo dos gentios, também dos gentios. Então vamos para frente, vamos conversar mais sobre alguma outra coisa aqui. Pecado existe, já falei, não é isso? A ceia não é o cálice do Velho Testamento, da Velha Aliança e da Nova Aliança, no sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual. Paulo anunciava Cristo crucificado, porque tem muitos aí que querem anunciar Cristo ressuscitado. Só vale se for ressuscitado. Agora, engraçado que é um que ressuscitou sem nunca ter morrido. Porque para falar que alguém ressuscitou, tem que falar que morreu, meu velho. Não tem como. Como é que você conhece alguém que ressuscitou sem nunca ter morrido? Nem espiritualmente, que se ressuscitou espiritualmente, estava morto espiritualmente. Falar de ressurreição é falar de morte na frente. Não tem como. Jesus disse: anunciar a morte do Senhor até que venha. E Jesus não veio coisa nenhuma. Jesus não veio. Jesus não veio, até que Jesus veio. A vinda do Senhor foi como nos dias na destruição do templo 70 ali. A vinda repentina, como eu já falei. O povo estava dizendo: na paz e segurança, estamos... Aí veio repentina destruição? Claro que não. Não se encaixa, não tem como. Tá entendendo? João disse que estava na ilha chamada Pátimo quando ele teve a revelação, né? Não, quando ele escreveu, ele falou, né? Eu estava, não disse eu estou na ilha. Então ele escreveu o livro depois que saiu da ilha. Todos esses detalhes precisamos observar e glorificar a Deus e buscar a Deus com todo o nosso coração, porque essa seita, essa heresia está vindo aí, está confundindo a mente de muitos. Mas nós precisamos orar, buscar a Deus, jejuar assim também. Aí não precisa mais jejuar, não precisa o quê? A carne que não gosta de jejum. É isso. Então, a lei, ele diz que nós pertencemos, Geraldo diz que nós pertencemos a outro Jesus, que não é Jesus de Nazaré, é Jesus ressuscitado. Eles lá que não pertencem a Jesus ressuscitado.
Nós pertencemos a Jesus ressuscitado. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Os que são de Cristo pertencem a Jesus, a Cristo, Jesus de Nazaré. Se ele não pertence a Jesus de Nazaré, não pertence mesmo. Não pertence a Jesus de Nazaré. Tá entendendo? 49 minutos e 57, eu tenho 53 e 31. Tá chegando no final do vídeo. A memória do celular tá... esse tempo tá bom. Vamos continuar. Então, nós pertencemos a Jesus de Nazaré. Anunciamos a Cristo crucificado, sim, porque na morte de Cristo foi que ele nos deu a vitória. Ele morreu para a nossa justificação e ressuscitou tão somente para a nossa salvação, mostrando que o sacrifício dele foi aceito, que ele não tinha pecado, porque se ele tivesse pecado ele teria morrido e permanecido morto. A morte segurava Cristo pelo pé. Se ele ressuscitou é porque ele não tinha pecado, ele morreu como pecador, mas não pecou. Entendeu? Então Jesus de Nazaré é o nosso Senhor. É o nosso maior, melhor e grande amigo, é o nosso Salvador. Vamos falar mais sobre o que mais é tanta heresia que Geraldo prega. É tanta heresia que essa tal de doutrina da graça tá pregando que eu esqueço. Era para eu ter anotado. Que é muita coisa, são muitos assuntos. Agora, o pecado existe. O homem, antes da lei, já estava condenado. Não foi a lei quem trouxe condenação. Foi o pecado. Perdão, o pecado através de Adão. Eita. Perdão aí, vai segurando um negócio aqui tá meio esquisito, mas eu sou assim mesmo. Olha, então foi o pecado de Adão que trouxe condenação. A morte passou a todos os homens. Então Jesus trouxe vida. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, mas em Cristo somos mais do que vencedor. Não é isso? Em esperança somos salvos. A esperança que se vê, como se esperará. Não é isso? Estamos aguardando. Em esperança somos salvos. Estamos aguardando a salvação na vinda de Cristo. A salvação final. A salvação para... Deixa eu ver. 53. Está acabando o tempo do vídeo aqui. Entendeu? Esperando a redenção do corpo. É isso? Para a glória de Deus. Depois, se Deus conceder graça e misericórdia, se Deus quiser, se eu estiver vivo, estarei fazendo mais vídeos para a glória de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos os que com sinceridade amam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.